Imagine uma irradiação. E ele fica procurando entre as multidões orgulhosas. Por que ele fica fazendo isso? Porque ele precisa trabalhar. E ele precisa buscar alguém igual. Porque ele precisa se reconhecer. Como é que a gente se olha no espelho para se ver? Nós precisamos de um espelho. E ele reflete a nossa imagem. E esse sentimento, ele fica buscando entre todos os outros. E aí a gente pergunta assim: quanto mais promessa eu faço, mais assombração aparece. É um ditado isso. Porque é assim. Imagine se eu tivesse do meu lado somente pessoas que me perdoassem e que aceitassem tudo em mim. Eu não ia mudar nunca. Porque eu ia errar e ele ia me perdoar. Eu ia falar o que eu quisesse, ele baixaria logo. Então o que nós dizemos? Deus faz com que as nossas irradiações busquem as pessoas que vão fazer o nosso ciclo, primeiramente familiar. Então, aquelas pessoas que convivem comigo dizem alguma coisa para mim. E eu faço parte de um grupo que diz algo para alguém. É assim que funciona. Nesse burburinho de trabalhar, nós vamos nos ajustando. E à medida, que é o que eu estou fazendo hoje aqui na Casa Espírita, eu estou buscando uma informação para saber como fazer. Como eu vou mudar o meu orgulho? Bom, eu não vou ser orgulhoso. Aí entra um detalhe. Se nós começarmos a dizer assim: eu não sou isso, eu não sou isso, então eu não reconheço. Para que a gente reconheça algo em nós, primeiro nós temos que aceitar aquilo, depois mudar. É impossível eu negar algo, e uma vez que eu negue, eu não preciso trabalhar, porque eu nego. Então, quando alguém se aproxima de nós pela irradiação, porque ele veio até nós, porque nós puxamos por uma necessidade de trabalhar. O que a gente faz? A gente tende a fugir dessas situações, né? Então nós gostamos de estar perto de pessoas que gostam de nós, que nos aplaudem, que nos dizem o que queremos ouvir. E aí diz o velho ditado, né? Amigo é aquele que diz a verdade. Mas nem sempre a gente diz a verdade para o outro, porque a gente diz a gente vai ofender, vai ficar magoado. Mas aí entra um pequeno detalhe. Você quer a minha opinião ou você quer que eu concorde? Porque tem a diferença entre dar a opinião e concordar. Então nessa questão dos nossos sentimentos irradiar, nós vamos atrair. Mas nós não temos somente sentimentos ruins. Em algum momento da nossa existência, nós fizemos muitas coisas boas. Por isso nós estamos aqui. Por isso nós estamos agora aqui no Espírito. Porque já despertamos. O Espírito já está começando a despertar. Essa iniciada que nós fizemos hoje, nós já tínhamos feito. Quando nós viemos nessa existência, despertamos. E aí nós buscamos, porque já está fazendo a diferença na alma, já está começando a me questionar. E o verdadeiro profeta que Jesus fala é aquela árvore que produz esses bons frutos. Ele tira o homem da matéria e não coloca ele mais na matéria. Ele não diz: se tu deres isso a Deus, Deus te dará em dobro. Mas Deus quer que nós saiamos dessa situação e como Ele vai fazer com que nós nos mantenhamos mais ali. E o que acontece?
estes sentimentos, eles ficam irradiando ao nosso redor, buscando-os. É óbvio que quando nós nos deparamos com o nosso espelho, porque o outro é o nosso espelho, mas eu não consigo ficar perto dessa pessoa, ele é muito irritado. Olhem bem, ele é muito irritado. A Joana de Ângeles, que é um espírito, ela diz assim: nós jogamos para o outro o que o outro fez com que nós mesmos disséssemos para nós. Ou seja, nós dissemos assim: eu não vou ficar com ele porque ele é muito irritado. Como é que ele é muito irritado? Eu sou irritado. Ele apenas mostrou a minha irritação. Ele não é orgulhoso. Eu sou orgulhoso. Porque eu não suporto o orgulho dele. Ele é o meu espelho. Ele está me mostrando quem eu sou. Mas eu me sinto bem com ele porque ele é bom. Porque existe bondade dentro de mim. Eu me sinto bem com determinadas situações porque aquela situação tem referência comigo. Então, o que nós fizemos? Nós vamos adiando, vagarosamente, vamos nos afastando e vamos perdendo esta oportunidade de nos acertarmos. Quando Jesus disse que nós deveríamos perdoar, ele não falou que nós devíamos pegar alguém, colocar no colo e ficar beijando e alisando. Porque o Evangelho deixa claro, os Espíritos deixam claro no Evangelho. A vibração é igual. Então, por ser igual, produz ondas negativas. E isso nos incomoda. Então, é óbvio que se tornaria difícil a convivência entre nós. E o que Jesus só nos pede? Não pensemos mal dele. Não desejemos o seu mal. Já estamos iniciando o amor, o sentimento. Hoje eu vou desejando, eu não posso ficar ainda perto dele. Mas diga para si mesmo, porque eu sou irritado. Porque quando nós fizemos isso, nós fizemos o primeiro processo da mudança, que é o reconhecimento. Bom, eu ainda não consigo ficar, mas eu não fico porque eu já iniciamos. Porque aí nós nos identificamos. E ao tempo de Jesus, não era diferente. No tempo de Jesus, aqueles mesmos probleminhas que tinham com os apóstolos, tinha com a gente. E hoje, por exemplo. E neste livro, meus irmãos, é o livro que se chama Ave-Luz. Ele foi psicografado pelo espírito Shaolin e pelo nosso irmão médium, João Nunes Maia. Em uma passagem chamada Confiar. Pedro, ele era um homem de uma estatura média, pescador, uma pessoa como nós, do cotidiano. Ele era afável e honesto consigo mesmo. Ele identificava essas dificuldades que ele tinha de amar as pessoas, de amar o sistema da época. Ele tinha essa dificuldade. Ele não conseguia entender isso. Ele não entendia muitas vezes onde Jesus queria chegar. E Pedro, vez que outra, ele ia até a fonte da Virgem. Quem fosse a Nazaré e não fosse a fonte da Virgem, que era uma fonte d'água, era a mesma coisa que o Deus. Seguido ele ia lá. Mas desta vez, ele foi porque ele não entendia Jesus. Ele não conseguia entender o que era Deus. O que era isso? Mas como está Deus? Onde está Deus?
Eu estou vendo tantas coisas ruins, parece que Deus é um omisso. Eu não consigo perceber isso. Ele se sentou, baixou a cabeça e começou a refletir. Por um determinado momento, ele notou que alguém tocou o seu joelho. Ele olhou para o lado e era uma criança. Ele olhou para os lados e viu uma criança sozinha. Mas ele ficou quieto. E o menino, olhando para ele, diz assim: Senhor. E Pedro disse: eu posso lhe chamá-lo de vovô? Pode. Posso olhar as suas barbas? Pode. Quem fez as tuas barbas? E Pedro respondeu: foi Deus. Mas onde mora esse Deus, vovô? Nos céus. Mas onde fica o céu? Lá em cima. Ele apontou o dedo. Mas vovô, você já foi lá? Não. Não. Mas como você sabe que fica lá em cima? Então Pedro não respondeu. O menino novamente lhe disse: quem te ensinou a falar, vovô? Foi o meu pai, disse Pedro. E quem é seu pai? É o homem lá na cidade de Betsaida. E o menino continuou. E o seu pai fala? Sim, ele fala. Mas quem ensinou ele a falar? Pedro meditou um pouco e disse: foi Deus. Mas quem é Deus? O menino perguntou. E Pedro fechou os olhos e começou a chorar. Quando ele abriu os olhos, o menino se aproximou e disse: eu posso pedir-lhe algo? Sim. Você me ergue para o alto? E Pedro ergueu o menino para o alto. E o menino lhe disse: vovô, feche os olhos. Pedro fechou. Ele disse: quando eu abro? Agora. Quando ele abriu os olhos, o menino não estava mais ali. Ele ficou assustado. Mas ele não estava louco. Ele estava agarrando uma criança. E Pedro se sentiu muito espantado com aquela situação. Na época de Jesus, todas as noites, durante todo o período da existência física de Cristo, ele se reunia nas casas dos seus discípulos ou de outros para falar do Evangelho. E aquela situação sensibilizou muito a Pedro. Então ele foi até uma das reuniões e Jesus, que é um ser que capta toda a psicosfera do ambiente, sentiu que Pedro não estava bem. E Pedro olha para Jesus e diz assim: Senhor, eu ainda não me conheço. Isso é o verdadeiro.
Isso é verdadeiro. É quando nós reconhecemos a nossa incapacidade, mas sem permanecer nela. Nós reconhecemos e damos o início da mudança. E Pedro tinha um espírito muito sincero. E ele diz assim: onde está Deus? Com toda certeza, Senhor, ele disse para Jesus: eu ainda não acredito. E Jesus, que era o mestre, porque todo mestre, eis que sabe mais que seu discípulo, sorriu para Pedro, entendendo em que a distância entre ele e nós era muito longa para ele nos julgar. Ele sabia que Pedro simbolizava todos nós. Então ele observou e disse exatamente isso. O que eu vou transcorrer agora é para nós. E é sério. Essas palavras não são minhas, é de Jesus. E ele diz assim: